Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, sei que você tá feliz aí, confiante na arrancada do Vascão na sequência desse campeonato. E por que não aproveitar esse momento de felicidade para você comprar produtos oficiais do nosso clube, ó. A Golcase é parceira nossa aqui, exclusiva do canal, e você tem, ó, a possibilidade de comprar essas capinhas licenciadas e oficiais do Vasco da Gama. A Golcase tem uma linha exclusiva que vai desde, ó, capinha de celular que você pode personalizar, garrafas térmicas, que assim como eu, você pode colocar aí o seu nome, mochila, carregador de celular, carregador portátil. Usando o nosso QR Code que está passando na tela, você ganha frete grátis e também um descontinho extra. Se você comprar duas capinhas dessa aqui, você pode levar 4, tá bom? Paga, oh meu Deus, compra 2 e leva 4 aí. Você pode se presentear outras pessoas. São mais de 200 modalidades de aparelho. Tem Samsung, tem Xiaomi, tem Motorola e por aí vai. Tá, tem linha exclusiva de produtos aí da Disney, da Marvel também. Então você que gosta de linha de super-herói, para as meninas e para as mulheres também, tem muito linha também feminina, tá bom? E para quem é meu seguidor e torce para outros clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, São Paulo e por aí vai, tem linha exclusiva desses clubes também. Golcase, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, mas usa o cupom promocional GOVASCO para você ganhar frete grátis e mais um descontinho aí no carrinho, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, vamos aqui discutir algumas situações importantes. Primeiro, não tem como iniciar esse vídeo sem falar da grande festa que a torcida do Vasco fez ontem. E durante um vídeo anterior, que eu vi que emocionou muita gente, a galera se representou muito no que eu falei. Aquela foto que eu deixei para vocês, que eu falei, isso é a cara do brasileiro, é uma foto que foi tirada pelo @garota da fotos do Vasco e foi publicada lá no Instagram da Força Jovem. E a Força Jovem publicou essa foto com a seguinte mensagem: Barreira do Vasco, 3 de setembro de 2023. A casa do legítimo clube do povo em sua mais pura essência, com espaço kids, show pirotécnico, bandeiras, bateria, muita cerveja e um dia para entrar para a história. Seguimos contra tudo e contra todos. A resistência em existência somos nós, enfrentando de frente o sistema, tá? Então essa foi a publicação da Força Jovem. O Vasco também não ficou por baixo. O Vasco publicou aquele vídeo que eu fui tirando prints para vocês por causa de questão de direito autoral da Vasco TV. O Vasco publicou esse vídeo nas suas redes sociais com a seguinte mensagem: a mais leal, nosso profundo agradecimento pela incrível festa que mais de 10 mil vascaínos fizeram nos arredores de São Januário, Avenida Roberto Dinamite e Barreira do Vasco, a mais de 1.500 quilômetros de distância do local da partida contra o Bahia. Então o Vasco fez questão de agradecer a sua torcida pela festa bonita e pela demonstração de apoio. O presidente Jorge Salgado também no seu Twitter diz o seguinte: a festa ontem só demonstra o quanto nossa torcida é apaixonada. Salve a torcida e a Barreira. Essa publicação foi feita no Instagram do presidente do Vasco da Gama. E agora eu gostaria de deixar com vocês um depoimento de um cara que, pelo que eu li nos comentários, a opinião de vocês bateu muito com a minha. Eu acho que foi quase unanimidade. O Maicon, para surpresa de muitos, né, aposta ali do Ramon Dias, fez um grande jogo e foi muito elogiado pelos torcedores do Vasco. E o Maicon ainda, no gramado, saindo depois da partida, deu um depoimento à Vasco TV. E vocês vão ouvir aí o que o Maicon disse. Confere aí. Adversário difícil, jogando na cara deles. Saímos em desvantagem, mas a equipe se portou muito bem, nunca perdeu o foco. Quero buscar os 3 pontos, infelizmente não conseguimos, mas um ponto muito importante para nós. Bora! Bom, galera, para finalizar, eu vou trazer para vocês um trecho do programa Seleção Sport TV, uma discussão sobre a questão do momento do Vasco e do Santos. Hoje é visível que você vê que não só o vascaíno, mas os clubes em geral e a mídia começa a ver o Vasco com outros olhos. Está todo mundo enxergando essa mudança no Vasco. Vocês vão ver o Ramon Dias sendo extremamente elogiado.
Foi também falado da estreia do Payet, a questão da qualidade que ele tem e dessa evolução que o Vasco mostrou. E parece até que eles ouviram o meu programa de hoje de manhã, o vídeo que eu gravei na madrugada. Todo esse movimento de não deixar o Vasco jogar em São Januário, no Maracanã, trouxe um combustível muito forte para dentro do Vasco. E aí eles até dizem que, na opinião deles, a fala do Ramon Dias vai um pouco nessa linha. Ele é um cara experiente, também aproveitou para poder trazer o torcedor para mais perto de si. E você vê um vestiário completamente diferente. Eu vou deixar um trecho no programa, a parte anterior eu cortei, que é a coletiva do Ramon Dias, a fala dele e como ele está confiante que o Vasco vai sair dessa situação, e a parte da entrevista do Diego Aguirre, técnico do Santos, se mostrando muito pessimista e para muitos até do jeito que o Santos anda jogando. O Santos dificilmente escapa do seu primeiro rebaixamento. Então vou deixar com vocês o trecho do programa do comparativo dos dois clubes e dessa situação envolvendo a crescida do Vasco no campeonato. Vai ter momentos no vídeo que eu vou pegar um frame e vou travar nele, mas logo depois já volta ao normal, porque vai passar momentos dos jogos do Santos e do Vasco, e aí gera direito autoral, né, e pode derrubar o vídeo e até desmonetizar o nosso vídeo. Então vai ter um framezinho, a imagem vai parar alguns segundos, daqui a pouco ela volta ao normal. Então já estou avisando você antes, se o telefone não está com defeito, não travou, é só isso mesmo, tá bom? Então fique agora com o trecho do programa Seleção Sport TV. O Santos está a 4 pontos na frente do Vasco, com um jogo a mais. Mas você pega o ânimo dos treinadores... Do time também. Do time também. Você aposta muito mais no Vasco que no Santos. Eu acho que a frase do Aguirre ali no final é o que explica exatamente isso que você está falando. Se jogar do jeito que jogamos, do que a gente está jogando, não vai dar. Eu comentei, né, ontem o jogo entre América e Santos. O América foi muito bom, né? Uma subida de desempenho, venceu, ainda está bem lá abaixo, né? Bem lá embaixo. Mas o Santos, assim, encatado, né? Muito mal. O Santos Futebol Clube, e aí o Aguirre chegou ontem, né? Mas, assim, também já está fazendo algumas escolhas que dá para a gente questionar. E aí, principalmente, a diretoria do Santos Futebol Clube, que é um time gigantesco, mas vem sendo gerido por pessoas minúsculas, pelo menos na qualidade enquanto gerente de futebol. Assim, são muitos erros dos presidentes, dirigentes e quem comanda o Santos nos últimos anos. É um time que vem de Neymar, vem de Rodrigo, toda hora aparece um grande jogador. Não tão longe assim, foi finalista da Libertadores há 3 anos, cara. Então, assim, não dá para entender o Santos tá tão mal. E aí o time tá, assim, realmente não joga nada, né? E não foi só hoje, você pega o Campeonato Brasileiro inteiro. Os piores jogos que eu vi de futebol do Campeonato Brasileiro esse ano o Santos estava envolvido ali, pelo menos em 80%. Total. E assim, continua mal. Tive o Aguirre, continua mal. Bota o Jean Lucas aberto, não dá pra, assim, escolhas que não dá pra entender. 2 volantes pegadores no meio, mas aí toma gol de contra-ataque, enfim. Muda elenco toda hora, contratou um monte de gente agora no meio do campeonato, já uma galera saiu. Enfim, tá muito mal mesmo o Santos. Eu acho que por isso que mesmo tendo 4 pontos a mais que o Vasco, tem essa diferença. O Vasco tá crescendo, né? O Vasco tá na crescente. Tem uma derrota nos últimos 5 jogos. Enfim, e contra adversários difíceis. A facilidade com que o Santos leva gol, parece uma coisa natural, assim, né? E ontem não conseguiu marcar contra o América, que é a pior defesa do campeonato, né? Tinha muito tempo que o América... Foi apenas a segunda vez que o América não sofreu gols jogando no Campeonato Brasileiro. E, assim, foi uma vitória incontestável do Coelho. Com esse aí, mais uma vez, aproveitando para falar do Juninho, né? Que puxou esse contra-ataque. Tem que ter uma estátua lá na Independência pro Juninho. Jogou muito. História, de novo. Sempre. Que história linda do Juninho com essa camisa. E ontem jogou muito bem. Fez o gol, né? O primeiro. E marcou, apareceu. Enfim, o que o Juninho costuma fazer. Agora é preocupante a entrevista. Do Aguirre? O ânimo dele, baixo, cara, né? Como é que você vai depois se apresentar hoje com o treinador com esse ânimo para os jogadores? Mas acho que é o que combina com o time. Também ia desconversar muito o time ter essa postura zero, assim, ruim dentro de campo e ele chegar com outro ânimo numa coletiva. Acho que ele só manteve ali, diferente do Vasco, né? Um Vasco que tá tentando, tá buscando, teve a estreia do Payet, que entrou bem, outros jogadores que atuaram bem, independente do empate, né? Não ter conseguido a vitória, mas lembrando, tava jogando em Salvador também, né? Contra o Bahia desesperado. Então foram 2 confrontos diretos pelo rebaixamento aí, né? Que fica muito claro a postura dos times dentro de campo. E o Santos, cara, o Santos não tá entregando nada. Vasco afim, né? O Vasco tem limitações técnicas. Exatamente. Mas o time é afim, o time quer. O torcedor do Vasco tá entendendo isso, né? O que chama atenção, além do Vasco tá melhorando o desempenho, como o Conrado falou, é essa simbiose da torcida. A torcida sabe que o torcedor sabe que os jogadores precisam dela.
E ela tá junta, cara. O que eu vi ontem da torcida do Vasco, eu, como jogador, eu fico imaginando o que esses caras estão sentindo no Vasco. Então, o Vasco tem algumas coisas nesse momento que podem impulsionar o time. A janela é fator-chave, né? Medel, Praxedes, Paulinho, Paier, que estreou ontem, e Verratti, são 5 jogadores novos no time titular. Treinador. A comissão técnica injetou ânimo ali e organização. O time melhorou. O Medel, um jogador experiente, líder, né? Cascudo. Ontem jogou de volante, não foi bem ontem. Ele foi melhor quando atuou como zagueiro, como atuou contra o Galo de zagueiro. Ontem volante não foi bem, mas é um jogador líder, importante a presença dele, né? Você tá vendo pênaltis... Jogadaça do Marlon Gomes. Mas um pênalti infantil do Gilberto, né, cara? O drible que o Marlon Gomes dá no domínio lá no começo, né? E depois dá esse outro drible no Gilberto. Mas o drible lá no começo da jogada foi espetacular. Pô, e a bola caiu no pé do Jair, hein? Da vitória, da chapada dele. Perdeu. E aí tem uma coisa que, assim, imprevisível que aconteceu com o Vasco, foi esse sentimento de injustiça que o torcedor tem nesse momento com o que acontece com o clube. Pô, você não pode jogar no Maracanã, não pode jogar em casa, sou o único time do Brasil sem casa. Isso acabou sendo um combustível de união entre os vascaínos, né? Assim, ó, o sistema está contra o meu clube, eu preciso me unir, eu preciso mostrar o tamanho do Vasco e demonstrar união nesse momento em que o mundo parece conspirar contra mim. O discurso do Ramon Dias tem muito disso. Ele é um cara experiente, ele não é bobo. Ele chamou a torcida ali, ele bateu ele tá falando que não vai cair. É claro que a gente foca no não vai cair, mas entre vários não vão cair, ele tá falando, não importa o que façam, não importa o que façam contra a gente. Então ele falou foi bem também, nisso. O repórter perguntou para ele estava em Salvador, nem sei se ele viu as imagens mesmo, confesso, me permito duvidar, que talvez ele não tenha visto. Da barreira. Mas ele já sabia. E ele falou, a gente viu, aquilo é lindo. Porque durante o jogo, aí a expulsão estúpida do Jair, né? As imagens dos vascaínos na barreira do Vasco, que é nesse momento algo tão marcado que impede realizações de jogos em São Januário, é uma imem linda. Está na história do clube. Linda. Né? E o torcedor vascaíno se orgulha. Olha isso. Muito maneiro. Se orgulha não só dos feitos em campo, do gigantesco Vasco da... A importância de São Januário e do torcedor. Olha, isso aí é histórico. Histórico. Tá, isso aí que a torcida do Vasco fez, daqui a décadas será falado. No momento em que São Januário estava fechado pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro, alegando, entre outras coisas, problemas de segurança na região, torcedores do Vasco nessa região, que segundo o Poder Judiciário do Rio de Janeiro não pode receber jogos por motivos de segurança, forte atuação no tráfico de drogas, teve essa festa, esse abraço lindo, vibrando com um time que joga pouco, mas não desiste. Exato. E uma forma de se manifestar, né? Não só de comemorar ali, de acompanhar o jogo, mas uma manifestação, literalmente, do que em relação ao que está acontecendo, né? Próximos jogos do Vasco são confrontos diretos. Eu acho bom pro Vasco isso. Lógico. Vai pegar times que estão ali na mesma situação. O Santos é a mesma coisa, né? Exato. Inclusive, eles se enfrentam. O Vasco pega... vai pegar o Fluminense, né, confronto direto. Mas depois pega o Curitiba, o América, o Santos e aí o São Paulo. E o Santos vai encarar o Cruzeiro, sem o Soteldo, no próximo jogo. Depois o Bahia, confronto direto. O Vasco, confronto direto. E aí o Palmeiras no Allianz, confronto direto. O Vasco, confronto direto. E aí o Palmeiras no Allianz Parque. Essa é a sequência. O Paier animou vocês, que nem animou o nosso comentarista Paulo César Vasconcelos na transmissão ontem? PC se derramou em elogios ao francês. Não, acho que, assim, me animei com a chegada dele ontem, alguns toques, você vê que ele tem qualidade, mas assim, ainda fica uma dúvida se ele vai fisicamente estar disponível para entregar toda essa qualidade. Precisa claro dar uma que secada, os toques foram bons, mas... uma secada? Os primeiros toques do Rames Rodrigues no São Paulo também foram bons e ele continua no banco. Enfim, o Vasco não precisa de um jogador no banco agora. Precisa de um titular camisa agora, 10 que decida. O São Paulo ainda... Beleza, Rames, você tá aqui, eu uso o Lucas, eu uso o Luciano, bababá, aos poucos o Rames vai entrando. O Vasco não, precisa que esse cara entre e resolva rápido. Então, acho que precisa dessa parte física. Mas eu acho que é um processo natural. Essa parte técnica que ele já demonstrou entregar
foi legal de ver ontem, sim. Eu acho que é importante também a parte anímica, né, do torcedor, dos próprios jogadores, quando você tem um jogador com esse tamanho, né, com essa envergadura. Eu também estou com o Conrado. Eu acho que o Vasco tem essa expectativa dele entregar rápido e ele só vai entregar jogando. Essa é a questão que a gente brinca aqui, secar, mas é ritmo de jogo, isso é com o jogo. E a hora que ele pegar esse ritmo, exatamente, ele tem que pegar esse ritmo de novo. Essa, a chapada no canto esquerdo aqui, o goleiro tirou muito do goleiro, né? Ele que rola, tirou poderia muito ter tentado chutar. Pois é, e ele bate bem na bola, né? Ele bate bem na bola. Eu tô muito feliz de ver o Ramon Dias, cara, que é um personagem enorme no futebol sul-americano, um dos maiores nomes da história do River Plate. Marcou gol contra a gente em Copa do Mundo, inclusive, em 82. É uma figura muito importante como jogador, como técnico. Vem trabalhar num clube que está na zona do rebaixamento e ele tem um envolvimento, assim, cara, elogiável com o Vasco. Exatamente. E traz o torcedor junto com ele, né? Elogiável. E não é fácil de assumir, né, nessa situação, um clube, né? Você sabe que você pode ficar marcado com rebaixamento. Então, exige, claro que o cara tá ganhando bem, tem dinheiro e tal, mas, assim, exige coragem para você assumir. É um desafio bem complicado. É legal mesmo da parte dele. Bom, galera, então é isso. Assim a gente encerra a nossa segunda edição. Tô partindo agora para gravar o Futebolaço Podcast, episódio número 101, com um candidato à presidência do Vasco, Leonardo Rodrigues, tá? Então quem quiser conhecer mais um candidato à presidência do Vasco, todos os que oficializaram candidatura, contabilizando agora o Leonardo Rodrigues, já passaram no Futebolaço Podcast. Tem aí os que ainda não oficializaram candidatura, fala-se que o Júlio Brandt pode ser, o Levin também pode vir a público daqui a pouco lançar candidatura. Esses ainda não foram lá. O Júlio até já foi muito tempo atrás, já tem quase um ano que ele foi lá. Eu lembro que ele foi episódio logo assim depois que eu entrevistei o Bolsonaro. Então já foi em outubro que eu entrevistei o Bolsonaro. Foi mais ou menos em outubro mesmo que o Júlio Brandt foi lá, ou seja, 10 meses atrás. Mais pra frente, como tem muito tempo, pode ser até que eu leve ele novamente. O Levin esse ano já foi convidado algumas vezes, né, e falou que não era momento de falar ainda, estava com alguns problemas particulares, vou até retomar o contato. Então quem cobra aí porque o Levin ainda não foi, não quis. Convidado já foi algumas vezes, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, Futebolação junto família, e 8 horas a gente está ao vivo lá. Seria interessante vocês conhecerem, quem sabe aí, né, o futuro presidente do Vasco ou futuro integrante de alguma chapa vencedora, porque eu ainda acho que as chapas ainda vão se juntar e a quantidade de candidato, até a eleição, que é no mês de novembro, deve dar uma diminuída. Valeu, fui!